Vamos ler a Bíblia então? Vamos ler a Bíblia. Márcio, você viu? Só espera a tia Fernanda. Peraí. Hoje vamos ler 1 João, capítulo 2, verso 10 e 11. Verso 10 e 11. Diz assim: aquele que ama a seu irmão permanece na luz e nele não há tropeço. Mas aquele que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. É isso. E o que nós aprendemos ontem? A respeito de 1 João, capítulo 2. O que aprendemos ontem? Ontem, eu tenho que me amar do jeito que eu sou, e eu tenho que eu sou, tá? Eu tenho que amar do jeito que eu sou e agradecer a Deus, e quando eu passar pela velhice, me amar, porque esse é o processo natural da vida. Sempre lembrar que assombrosamente Deus me criou e te criou. Por isso eu tenho que agradecer pela minha vida, pela vida do meu irmão. E o amor é dividir, repartir, me doar ao próximo. E fazer com que as pessoas possam permanecer na vida de Jesus. E aprendemos também que amando faz com que saímos das trevas, né? Sim, nós falamos sobre aperfeiçoamento. Não? Sim. Então, e o que nós aprendemos por aperfeiçoamento? Que é contínuo e requer uma parte do sofrimento. Isso. Aperfeiçoar, quando nós vamos aperfeiçoar qualquer material, nós vamos fazer com que o material sofra. Então, o aperfeiçoamento é algo que vai fazer com que você venha a sofrer. E isso faz parte do amor, porque a Bíblia diz lá em 1 Coríntios que o amor tudo sofre, né? Então, nós temos que entender que amar é também sofrer. Não é sofrer porque uma pessoa que eu amo, ele não me ama. Isso não é um sofrimento do Evangelho, porque na verdade o Evangelho é amar aquele que não me ama mesmo, né? Então essa é uma condição de sermos cristãos, né? E essa situação que João nos coloca, ele nos coloca para que a gente possa entender o amor de Deus, né? O primeiro a amar foi Deus, né? E por Deus amar a sua criação e as pessoas, nós também temos condições de amar. E amar da forma que Deus, Ele amou, né? E aí você pode voltar lá em Mateus 5 e você vai perceber que Jesus, ele diz sobre a pessoa bem-aventurada, e a pessoa ela é bem-aventurada quando ela ama o seu inimigo e não quando ela ama o seu amigo, né? Então, o amor faz parte da vida cristã e não da forma que está se dizendo hoje. Porque hoje se afirma o que o mundo afirma, que nós temos que amar as pessoas que nos amam, o mundo diz. Mas a Bíblia nos diz que nós temos que amar aquele que não nos ama.
Então, ontem eu tive uma conversa com um rapaz que nós ajudamos por muito tempo. E ele falou mal da gente por muito tempo também. Mas nós continuamos cooperando com ele. Ontem eu estava conversando sobre isso com uma pessoa, e esse rapaz, ele morreu há um tempo atrás, e toda vez ele enchia a bola da gente, mas por detrás ele estava metendo a faca. E quando eu saía com ele, eu dizia a ele da seguinte forma: você na nossa frente, você fala uma coisa, e por detrás você fala mal, e fala muito mal da gente. Mas eu quero dizer para você que eu vou continuar te servindo e vou continuar te ajudando, mesmo sabendo que você está fazendo tudo isso, porque você está se prejudicando a si mesmo e não a nós com a sua fala. E ainda disse que as injúrias e também as coisas maldosas que as pessoas dizem sobre nós faz parte do ministério cristão. Você ouvir as coisas que os outros estão falando mal de você. E eu falei assim, isso só prova que nós estamos no caminho certo, né? Se todo mundo falasse só bem da gente, a gente tinha que desconfiar. E no primeiro século é uma coisa interessante que acontece, porque quando a pessoa começa a praticar o bem, a amar as pessoas, tudo, elas são confrontadas, porque amar e fazer o bem ameaça o poder, porque o poder ele não consegue fazer o bem. O poder consegue oprimir, consegue fazer com que a corda estoure para o lado mais fraco, né? Porque é opressivo. Mas o amor não, o amor iguala as pessoas. E é essa uma coisa que esse texto está dizendo hoje para mim. Esse texto está dizendo para mim, se você não ama o seu irmão, você continua nas trevas. Mas aquele que odeia a seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Mas aquele que ama o seu irmão permanece na luz e nele não há tropeço. Ou seja, quanto mais nós amarmos da forma que o Evangelho nos propõe, menos trevas nós vamos estar. Em menos trevas nós vamos estar. Então, o problema da humanidade é entender que nós temos que sair das trevas. Porque quando nós estamos nas trevas, nós vamos tropeçar. E essa é uma condição de amar, é uma condição de igualar a todos da mesma forma. E amar, isso significa justiça. Então o amor ele destitui o poder, o amor ele elimina a opressão, o amor ele sofre, o amor ele iguala as pessoas, não tem negro, branco, amarelo, roxo, todos são iguais em Cristo Jesus, né? E por ser iguais em Cristo Jesus, nós temos uma qualidade ou uma categoria que é eliminada, né? Por quê? Porque quando nós amamos como Deus amou, nós não vamos permitir que os nossos irmãos passem por dificuldade. E aí é uma discussão tão longa que a gente precisa saber que quando nós amamos, nós vamos eliminar as categorias de pobre e rico. Por quê? Porque o rico vai ceder mais
do que o pobre, porque ele tem mais riqueza do que o pobre. O pobre vai ser beneficiado com parte da riqueza, e isso vai trazer uma igualdade financeira, porque ele está falando que nós temos que amar o nosso irmão. Porque se nós amamos o nosso irmão, nós não podemos permitir que ele não tenha as necessidades básicas supridas. Isso é a primeira situação. A gente percebe aqui na nossa casa também que as pessoas elas não entendem, né, que nós somos irmãos. Tem uma dificuldade de entender que somos irmãos. E por isso nós buscamos a irmandade, a fraternidade do lado de fora da nossa casa. E aí nós achamos que os parentes que nos abandonaram no passado, os parentes que fizeram a gente sofrer no passado, as dificuldades que passamos, nós queremos correr atrás para resolver e nos tornarmos de novo família com eles. Sendo que nós nem somos família aqui. Então essa é uma percepção que a gente nota, que aqueles que são abandonados vão correr atrás daquele que o abandonou para ser reconhecido como irmão que nunca foi. E aqueles que fazem com que a vida dessa pessoa continue e que ela possa ter um sustento, que ela possa ter uma vida, não é considerado irmão. Então essa é uma dificuldade em todo lugar, não só aqui, mas em todo lugar. Porque se nós tivéssemos a consciência que o outro é meu irmão, eu não permitiria que o mal se aproximasse dele. E o mal que eu quero dizer, que o fim último do mal é a morte. Então tudo o que gera a morte para esse meu irmão que está próximo de mim, que tem a mesma profissão de fé minha, que vive em Cristo, eu vou lutar para que ele não morra antecipadamente e que o mal não o tome, né? Então essa coisa de amar o irmão faz com que a gente saia das trevas. Então uma das coisas que eu quero afirmar nessa manhã é da seguinte forma: se eu não amo o meu irmão, eu estou cego, e sendo cego eu não consigo enxergar as diferenças que existem na sociedade, eu não consigo enxergar que o outro é meu irmão, eu não consigo enxergar que eu estou para servir a todos, eu não consigo enxergar que eu tenho que dividir, eu não consigo enxergar que o outro passa mais necessidade do que eu, e eu não me importo quantos pobres tem na igreja, e eu não me importo quantos ricos tem na igreja, porque eu estou cego, porque eu não amo de verdade, porque eu estou nas trevas, e eu não consigo enxergar essas diferenças. Agora, a partir do momento quando eu começo a amar e que eu estou saindo das trevas, eu vou perceber essas coisas. Eu vou perceber que eu não posso abusar do meu irmão, eu não posso permitir que o meu irmão passe necessidade, eu não posso permitir que o outro oprima aquele que eu amo, eu não posso permitir que o outro tenha mais do que o outro meu irmão. Então o amor é uma revolução quando de verdade nós amamos, porque nós nos tornamos uma denúncia em relação às diferenças sociais, econômicas, políticas. Então quando nós começamos a amar ou sermos fraternos de verdade, nós não vamos permitir que ninguém use do poder e abuse das pessoas. E isso vai fazer com que a gente saia das trevas, porque aí nós vamos olhar e vamos perceber toda a diferença, porque Deus vai nos iluminar para que isso possa acontecer.
Mas enquanto você vive no seu mundinho, pensando em você mesmo, e só pensando naquilo que você pode conquistar e tirando vantagem, você está nas trevas, você não está na luz. Então, João, ele quer incitar uma revolução através do amor. Porque ele sabe que se as pessoas começarem a amar como Jesus amou, vai ser uma denúncia, vai ser uma ameaça, vai ser uma revolução onde haverá morte, mas ao mesmo tempo nós vamos permanecer com o Evangelho. Então eu fiquei pensando ontem a respeito desse texto e eu fiquei falando, puxa vida, como eu estou longe da luz. Eu fiquei pensando como eu posso sair dessa cadeia chamada trevas. Porque se o amor me leva a me igualar ao outro, porque essa é a grande diferença que nós temos, porque nós sempre queremos ser melhor do que os outros, todos nós temos isso. E eu fiquei pensando, as trevas não é só uma escuridão, é uma cadeia. Porque as trevas, ela vai lutar para que você não ame, para que você se feche em você mesmo, para que você não olhe para os outros, para que você se torne cego. E a cegueira é porque eu estou olhando para mim mesmo. Eu estou olhando para a minha vida, eu estou olhando para as vantagens que eu posso ter. E eu fiquei pensando, Deus, como eu posso dar passos para sair dessa prisão? Nós, da missão, lutamos para que todas as pessoas que moram em nossa casa tenham o necessário para viver. Né? Uma cama boa, uma alimentação boa. Por isso que eu dou bronca quando a pessoa cozinha ruim, quando a pessoa faz ruim a comida, porque todos têm que comer comida boa, todos precisam viver bem, todos precisam ter acesso a tudo, todo o necessário. Mas a nossa vontade não é ter só o necessário. A nossa vontade é ter tudo que o mundo pode oferecer. E essa coisa me traz para dentro das trevas. Porque quando eu posso adquirir tudo que o mundo pode oferecer, eu não estou pensando no outro. Eu estou pensando só em mim mesmo. E essa coisa me mata, me angustia. Porque muitas vezes eu estou lutando para ter aquilo que eu quero ter. E quando eu adquiro aquilo que eu quero ter, eu estou trabalhando pela opressão, eu estou trabalhando pelo estabelecimento de uma sociedade diferente e não por uma sociedade mais igual. E se a gente entendesse, eu não sei se eu estou conseguindo colocar tudo que está no meu coração. Mas se nós entendêssemos que as trevas é uma cadeia que faz com que a gente se torne cego ao ponto de não ver a necessidade do outro e não socorrer, esse seria o primeiro passo que nós poderíamos dar para sair dessa escuridão que toma conta da nossa vida. E nós estamos próximos uns dos outros aqui, mas ao mesmo tempo você está tão distante daqui
Porque você está mais preocupado com pessoas do lado de fora que você não consegue enxergar quem está dentro. Você não consegue enxergar as dificuldades que o outro tem, porque você quer ver só a sua necessidade e não a necessidade do outro. E por isso você se prende nas trevas, por isso você está preso na escuridão, por isso eu estou preso na escuridão, porque muitas vezes eu estou pensando coisas para mim, não é para Michel, e não para os outros. Então a diferença do amor de Jesus é que Jesus, ele deixou tudo por causa de você e por causa de mim. Ele deixou todo o seu poder. Ele deixou tudo o que ele poderia ter para poder amar você. É isso que me impulsiona a tentar viver diferente do que a sociedade propõe. Mas quando eu olho para dentro de mim, eu vejo que ainda existe essa prisão dentro de mim. Não existe outra forma de se libertar a não ser amar, a não ser abrir mão da sua própria vida, a não ser seguir os passos do Mestre, porque é isso que ele disse: você quer me seguir? Então tome sua cruz, negue-se a si mesmo, porque aí você vai enxergar o outro e você vai se libertar. Mas é um processo, claro, é um processo. Então, quem está nas trevas vai tropeçar mesmo. E quem está nas trevas se torna cego. Então quem ama enxerga, e quem ama não tropeça, né? Eu não estou falando de um amor que você é apaixonado por uma outra pessoa. Estou falando de um amor do Evangelho, que iguala, que elimina as diferenças, que destitui categorias, que elimina ricos e pobres, que todos tenham acesso a tudo o necessário para viver. Essa situação me faz pensar que esses são os passos para a gente poder sair das trevas. E a gente nota que tem tanta força contrária que muitas vezes a gente não consegue. E todo mundo vai olhar e vai falar: esse cara é marxista, esse cara não é de Deus. Não é de Deus não, é porque você está nas trevas. É porque você não consegue enxergar, é porque você não consegue amar, você está nas trevas, é essa a verdade. Então por isso que você começa com esse discurso achando que é impossível. Não é impossível, está escrito na Bíblia. E se está escrito na Bíblia, nós temos que lutar para viver esse negócio. Então eu quero muito sair da cadeia que me prende. Então você também precisa desejar isso, se você quer seguir o caminho de Jesus. Vem para a luz. Todo mundo diz isso, vem para a luz, mas não sabe qual é a dificuldade de ter o milagre de voltar a enxergar. Então é isso, gente. Eu nem consigo falar direito por causa dessa situação que a gente viu. Mas eu percebi nesse texto o quanto eu estou nas trevas. E o quanto eu preciso sair dela para poder viver o Evangelho. E eu gostaria muito que você saísse comigo. Eu gostaria muito que você pudesse se dedicar mais ao outro. Eu gostaria muito que você pudesse dar a sua vida pelo outro, para que
para que as pessoas pudessem entender o Evangelho. É isso. Pastor, uma pergunta só. Aqui no versículo 10 na minha Bíblia, a tradução está assim, ó. Aquele que ama o seu irmão, ele permanece na luz. E nele, e não, poderia estar assim, ó, e nela, né? No caso, a luz. E nele não há nenhum tropeço. Então, mas não é assim que interpreta. Isso, então, é isso que eu... Não, o que eu quero dizer aqui é o tipo... não seria o verbo. Esse e nele Isso, é nele aquele que ama. Isso, então É é isso. aquele Então. que ama, não é nela. Tá. Aquele que Aquele ama que teu ama. irmão Então, permanece na luz e nele não há tropeço. Então é aquele. Então aquele é o mesmo que o nele. O irmão. Ele é o irmão. É isso que eu queria saber. Obrigado. Aquele que Então, ele dispensa não amor. Pode ficar tranquilo que não tem tropeço, então. É. Exatamente. Muito obrigado. Porque não cai nessa pessoa. Isso. É na pessoa que ama. Não há. É aí que está o problema difícil de ter como terminar. Né? As pessoas esperam milagres, né? Sim. Nós ficamos pedindo a Deus que faça um milagre em nossas vidas, né? Mas a hora que o senhor estava explanando o versículo 10 e o 11, eu fiquei pensando aqui comigo que nós somos um milagre. Nós podemos mudar as nossas ações com o próximo, nós podemos amar o irmão, nós podemos ajudá-lo, irmão. Caiu uma caneta no chão, você pode abaixar para pegar, você pode, gentileza gera gentileza. E a partir do momento que eu deixo de viver a minha vida para amar a vida do outro, isso é um milagre. Lógico. Isso é libertador. É muito bom. Isso é revolucionário. Eu estou saindo das trevas. Agora, se você não se incomoda ou se você não se preocupa com aquele que está próximo de você, como você vai se preocupar com aquele que está longe de você? Se você não percebe que os que estão lutando pela tua vida não é próximo, e que próximo é só da sua família genética, você não entendeu o Evangelho, mano. Você não entendeu o Evangelho, entendeu? Essa é a verdade. Ontem a gente estava tendo uma conversa no prostíbulo, né? E uma moça até falou assim: ah, não traz homem aqui não e tal, né? Porque é ruim pro cara, por que vai mexer com a pessoa, né? Enfim. E eu achei muito interessante, assim, o que a gente desenrolou a partir daí, porque uma das coisas que você falando agora eu pensei, né? É que quando a gente vence as nossas trevas e quando a gente se abre para Deus, parece que as pessoas não conseguem acreditar que isso seja possível. As pessoas que estão fora do nosso contexto, né? Então, aí ontem eu até disse, eu falei assim, olha, eu não posso dizer que o cara que eu trouxe é infalível, mas eu posso dizer que ele está lutando para vencer as suas dificuldades e está colocando as suas dificuldades nos pés de Jesus, né? Então, essa foi uma coisa assim que me chamou muita atenção, pensando num contexto de como as pessoas nos enxergam, né? Agora, quando eu penso em mim, assim, em relação a esse negócio, a gente está sempre muito longe de ser o que Jesus espera, né? Essa semana, quando eu fiz aquela parada que a gente conversou na segunda-feira na reunião, eu fiquei pensando, né? Meu Deus, como eu posso pensar bem a meu respeito, sendo que a qualquer momento eu volto os meus olhos para mim mesma, eu sou egoísta, eu penso no meu bem-estar mais do que em qualquer outra pessoa, eu penso em realizar minha vontade, enfim. E a gente, nessas horas assim, é que eu vejo que apesar de Deus me amar muito e Ele não desistir de continuar me transformando, eu ainda estou muito longe de ser o que eu gostaria de ser, sabe?
Então, uma das coisas que eu quero perseverar é em conhecer a Cristo, né? Porque assim eu também me conheço e posso vencer as minhas dificuldades, né? Enfim, saber que tudo isso é através do amor de Deus também é muito legal, porque a gente parece que, eu pelo menos, né? Nunca imaginei que pudesse aprender sendo amada, sem que Deus olhasse pra mim e falasse assim, não, você não serve mais, né? Pra trabalhar pra mim. Mas pelo contrário, essas coisas, quando a gente se arrepende e revê o que a gente fez, ele dá uma nova oportunidade, né? Isso é muito legal. E é umas coisas que eu fiquei pensando quando você falou. As trevas em que a gente anda, às vezes é de tamanha obscuridão, que às vezes eu me pego, tipo assim, observando o próximo, principalmente aqui. Já me peguei várias vezes pensando assim, vou ficar de olho naquela situação para poder ver se há um tropeço ali, para poder pegar e fazer uma cobrança. Tipo assim, eu vou ver só ele dar aquela escorregada para pegar e falar para ele assim, aí ó, tá vendo? O pastor falou que não pode fazer isso, você sabe que não pode fazer isso, piriri. Sabe, tipo assim, para ter alguma coisa e em falta, sabe, assim, de outra pessoa. Tem pessoas que vivem com esse tipo de coisa no coração. Será que isso daí é amar o próximo? Eu acho que seria mais fácil eu, por exemplo, chegar para ele e falar assim, cuidado para você não fazer isso ou aquilo, porque senão, né, você pode escorregar e cair mesmo. Agora, eu mesmo fico de olho nisso, pensando nessas coisas. Você vê o tamanho da escuridão e treva que eu ainda tô. Então, quanto que... Então, a gente parece que é terrível. E vamos superar isso daí aos pouquinhos. Se o pastor que está falando que tem esses problemas ainda hoje, imagina eu que ainda tenho muito a crescer. Eu acho que hoje eu consigo enxergar que a vida da gente ela é feita de boas ações. Por mais que nós tropeçamos, nós temos que voltar atrás e realizar boas ações. Uma coisa que foi muito legal que aconteceu no domingo, a gente voltando da Cracolândia, nós, bem próximo aqui de casa, a Marcela vindo, aí tinha um carro com um triângulo, parou a gente, caramba, vou sair, vai sair. Aí nós saímos, eu, ela, o Alaor e o Ramon. Aí nós vimos um cara com a família dele trocando pneu. Um viu que a mulher estava grávida, o Ramon viu que a mulher estava grávida, eu vi que o cara estava com o braço quebrado. E aquilo nossa, nós com fome, doido para chegar em casa. Aí, Marcela, vamos voltar, vamos ajudar. E essa coisa assim, nós voltamos, o pneu do cara já estava colocado, só faltava apertar. Mas isso faltava, a nossa noite não ia ser completa se nós não voltássemos ali para dar um suporte para aquele cara que estava trocando pneu com um braço só, com a sua mulher grávida ali na Avenida do Estado. O espaço foi muito curto, só foi um retorno, mas nós fomos até lá. E eu acho que isso é o que Deus, é o que Jesus tem colocado na nossa vida, é deixar a nossa vontade. Que eu mesmo, eu não tava muito afim de voltar, mas precisou alguém falar assim, não, vamos voltar. E isso foi muito legal, porque é a história da gente viver a vida do outro. Quando eu fiquei machucado aqui, bem dizer, o ano passado todo, né? Cheguei aqui com o braço quebrado e depois machuquei o outro. As pessoas viveram por mim. Viveram a minha vida. E foi muito bom saber que o Evangelho faz com que essas pessoas me amassem, como o São Paulo falou, que minha própria família, num momento difícil, me abandonou. Então eu não posso, porque hoje eu estou relativamente bem, voltar atrás para reparar uma diferença que eu tive com todos, primos, tios, vó, enfim, mãe.
Mas por mais que nós queremos nos afastar, a nossa vontade é vê-los bem também, né? Mostrar para eles que nós ficamos bem. Minha mãe falou uma coisa para mim uma semana depois do casamento, eu até comentei aqui com a dona Silvia, que foi o maior presente que eu dei para a vida dela, que depois de 25 anos eu consegui sentar com ela numa mesa, fazer uma refeição com ela, sem querer dar um perdido. Que a droga fazia isso comigo. Pois é isso. É um convite a uma revolução. Sair das trevas e viver na luz. Para isso a gente precisa se arrepender. Para isso a gente precisa olhar para nós e falar o quanto somos pecadores e queremos melhorar. Né? Vamos orar. Senhor Jesus, queremos colocar nossa vida nas Tuas mãos. Queremos Te pedir, Senhor, que a gente possa produzir frutos dessa conversa e que o Teu Espírito possa nos ajudar a sermos mais parecidos com o Senhor. Amarmos as pessoas, percebemos as necessidades e o clamor dessas pessoas e queremos nos colocar à disposição Tua, para a glória do Teu nome. Amém. Isso aí.